o establishment, o status quo, ele está se tornando ridículo. Ele está se tornando patético nas suas explicações. Porque, assim, ó, quanto mais nós começamos a desvendar as verdades, mais o sistema tenta aplicar respostas que não condizem com a realidade. E aí eles começam a juntar todas as mais birutas explicações para certas questões que são exclusivamente culpa do feminismo. Outros setores colaboram, mas o feminismo é o maior culpado. Porém, eles deixam o feminismo de lado, porque é uma vaca sagrada, e abordam os motivos periféricos. Tudo para salvar a narrativa feminista. Então, nós estamos aqui para destruir com essa mentira. Muita gente vai ser enganada. Eu tenho aqui um corte aqui de uma reportagem da CNN que entrevista uma tal de Isabel, que é gerente do IBGE, sobre questões de taxas de natalidade. E a frase do vídeo é: por que as taxas de natalidade estão caindo no mundo? Por que será? Vocês já sabem mais ou menos, porque nós já abordamos isso. Mas vejam o que essa mulher aqui, que é uma típica carreirista, fala. Escutem o que ela vai falar sobre os problemas da queda da taxa de natalidade. Vamos lá. Ter ou não filhos é comportamental, é cultural. E a gente não pode deixar de lado outras questões mais estruturais, estruturantes para que os casamentos se formem. Né? Por exemplo, as pessoas se casam, mas elas descasam muito também. Tem uma grande facilidade de descasamento nos casais atualmente. E a gente sabe que ter um casal casado facilita a criação dos filhos e o fato de ter os filhos, de optar por ter os filhos, né? Tá, mas e quem que fomentou o descasamento? Por que os casais estão descasando? Vocês estão vendo que o establishment, o status quo, ele não vai na causa do problema, é que nem certos tipos de médicos. Eles não vão procurar a causa, eles vão nos sintomas. E aí eles dão um pacotaço de remédio, só que as causas dos sintomas continuam vindo. E aí a solução deles é aumentar as dosagens. Começa com 25 mg, vai para 50, 75, 100, em vez de tentar solucionar ou amenizar as causas do problema de saúde. Então, ela não aborda isso. Como sempre, o sistema não aborda. Por que há um descasamento? Porque foi feita uma campanha de décadas
anticasamento heterossexual, antimasculinidade. A figura masculina, ela foi relegada através de forças culturais e através de forças estatais, ela foi relegada a um patamar de terceira classe. O homem heterossexual, hoje em dia, ele é o vilão. Ele é o vilão. Sempre é escolhido como vilão. Então, ela diz que está havendo um grande número de descasamento, mas não diz por quê. Vamos continuar aqui. Isso não é, obviamente, fundamental, mas isso facilita que os casais queiram ter filhos. E o que os dados têm mostrado para a gente é que houve e tem havido ainda um adiamento da idade da maternidade. Então, as mulheres têm adiado o início da maternidade às suas filhas, né? Tem dado uma importância maior para os estudos, para o mercado de trabalho e deixando os filhos mais para frente, né? Então, além disso, né, por um outro lado, a gente vê que muitas mulheres acabam o seu período reprodutivo, ou seja, mulheres que já passaram de 55 anos ou 50 anos, né, que já acabaram o seu período reprodutivo e terminam esse período reprodutivo sem ter nenhum filho. Né? Nós não sabemos se... Por mais que as mulheres estejam adiando o número de filhos, esse é um motivo que aconteceu por quê? Pelo empoderamento feminista, que disse o seguinte: mulheres, não foquem no casamento quando jovens. Foquem em suas carreiras. O lar é um aprisionamento para vocês. O marido é um patrão. Vocês não devem se submeter a serem donas do lar, a serem mulheres que cuidam do lar e dos filhos. Mulher moderna não faz isso. Mulher moderna investe na carreira. Aí o que acontece? Mulheres que investem na carreira, elas adiam a maternidade ou elas nem sequer têm filhos. Quando conseguem ter filhos, tem um. Isso não adianta, vocês sabem. Um filho não adianta. Então, ela detectou aqui o adiamento da maternidade, o que ocasiona que muitas mulheres não vão ter filhos. E quando vão ter, vai ser um. Mas e a culpa? Por que isso está acontecendo? Por que esse foco na carreira e não no lar? Porque foram décadas de desconstrução da família heterossexual. Pai, mãe, filhos. Então, quer dizer, esse povo todo, essa mulher aí, ela faz parte de um sistema que derrubou, destruiu a família tradicional. E agora ela está tentando achar explicaçõezinhas para a queda da taxa de nascimentos. Não dá para aguentar esse pessoal. Não dá para aguentar. Vamos continuar.
essas mulheres que terminam o período reprodutivo sem filhos foi porque elas não quiseram ter os filhos, ou seja, uma parcela cada vez maior das mulheres opta por não ter filhos, ou se, por questões da vida, os filhos desejados não foram tidos, né? As duas coisas. Elas adiaram, e aí, por algum motivo, deu zebra o fato delas ficarem grávidas, não conseguiram, e também o fato de que muitas não estão querendo filhos mesmo. Pronto. Não queremos filhos. Existe um movimento que se chama No Mother. Não mãe, não maternidade, né? Abreviado No More. Existe isso aí. Só vocês darem uma pesquisada. Mulheres que optam por não ter filhos. São anti-filhos. Alguém vai dizer assim, cínico, né? Mas vocês, homens, estão optando por isso. Bom, como eu já disse aqui, nós temos razões. As mulheres não. Vamos continuar. Por exemplo, a mulher adia o início da sua maternidade, quando começa a querer ter filho, já não dá mais tempo, ou precisa fazer algum tratamento, ou adiou demais e não conseguiu engravidar. Então tem tudo isso acontecendo. E o que levou Isabel, as mulheres... Isabel, deixa eu só pedir para você esclarecer. De quem você está falando quando você nos expõe o que você acabou de expor? Você está falando de uma sociedade ocidental, você está falando de um país como o Brasil, você está falando de uma China, você está falando de uma Indonésia, de uma Arábia Saudita, de um Congo, dos Estados Unidos ou de uma Alemanha? São sociedades diferentes entre si, com essas características que você descreveu de forma tão apropriada, diferentes, e o mesmo fenômeno. Como assim? Certo. Eu estava falando do Brasil, né, que é o Brasil que a gente mais estuda, mas essa passagem de alta fecundidade para baixa fecundidade, que vem do movimento de maior exposição da mulher no mercado de trabalho, de uma sociedade que se moderniza e se urbaniza, o acesso a métodos contraceptivos, e isso aconteceu no mundo inteiro. E o que ela não fala é o empoderamento tóxico feminista. O principal ela deixou de lado. Ela falou em anticoncepcional, modernismos, sociedade mais moderna, e a intoxicação feminista ela deixou de lado. Isso não teve influência sobre as mulheres, segundo ela. Vamos lá. A diferença é que nos países da Europa, os primeiros países aí pós Revolução Industrial, eles tiveram 100 anos, 150 anos para ver taxas de fecundidade próximas de 2, 3 filhos por mulher, enquanto na América Latina tudo isso aconteceu muito rápido. Em 40 anos, 50 anos, a gente saiu de 6 filhos em média por mulher para 2, 2,5. Né? Então, eu vislumbrei o Brasil enquanto eu falava, mas essa passagem, essa travessia na fecundidade, essa transição, que é o que a gente chama em termos técnicos, aconteceu em quase todos os países do mundo. Então, atualmente, e ainda existem países com taxas de fecundidade alta, principalmente os países da África, né? Mas que também tendem a cair. Tendem a cair os países da África. Justamente, tendem a cair rapidamente. Então, é um fenômeno mundial.
a causa principal não é abordada. Porque a mulher é a que decide, hoje em dia, ela tem amplos poderes de decidir se vai ter filhos ou não. Até muitos anos atrás, onde não havia métodos anticoncepcionais, até não havia como controlar isso. Mas agora as mulheres praticamente decidem sozinhas, praticamente 100%, decidem se vão ter filhos ou não. Então, meus caros, quem começou tudo isso foram as mulheres. E, novamente, eu digo aqui, se alguém falar assim, mas agora vocês, homens, não querem ter filhos. Novamente, eu digo a mesma coisa. Isso é uma reação ao que aconteceu. Os homens tiveram que se abster de ter filhos, porque o sistema ele joga contra os homens. Como é que um homem vai ter filhos hoje em dia, meus caros? Como é que ele vai investir numa casa, móveis, vai ter filhos se a qualquer momento ele pode ser chutado para a rua? É loucura, nesses tempos de aperto financeiro, pode ser que o sujeito não se recupere mais. E quem é que garante que o casamento dura hoje em dia? Quem é que é louco de dizer isso? Não. Pode casar que vocês vão ficar pro resto da vida casados. Quem é que é maluco de falar isso aí? Tá todo mundo sabendo que não dura mais os casamentos. Porque quem é que pede a maior parte dos divórcios? Das separações? Vocês sabem, né? As mulheres pedem quase 80%. Então, esta é a realidade. Uma realidade irreversível. Porque as mulheres, elas não vão voltar. Não vão retroceder. E agora, os homens não têm como insistir nisso. Porque cada vez está ficando pior para um homem insistir em uma família. Cada vez mais perigoso, mais prejuízos financeiros, psicológicos, criminais, tudo que é coisa. Então, eu fico analisando esse pessoal comentando aqui e só penso assim, vamos deixar o tempo passar. Mas, ao mesmo tempo, é bucha ter que ouvir eles mentirem, né? Na cara dura. Ter que mentir, eles mentindo, omitindo a verdadeira razão. Mas, de um jeito ou de outro, vai acontecer a derrocada. Até mais, meus caros.